Fala, meu povo! Boa noite! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula aqui para a galera que está firme e forte nos estudos de penal e processo penal para a prova da primeira fase da UAB. Cadê meu povo do JUS 21? Cadê meu povo que é aluno do JUS 21 aí? Bora, quero ver quem for aluno do JUS 21. Vai colocando hashtag JUS21. Ó, meu patrão Maurício tá por aqui. Deixa eu explicar para vocês aí uma questão em relação à aula que eu ia dar hoje com o Maurício, mas bora entrando primeiro, ó. A Vanessa Rocha, nossa aluna. A Claulinhares está por aqui também. Boa noite. A Luciane Biana é nossa aluna do JUS 21. A Lízia Assunção tá firme e forte. O Feijão Albuquerque do JUS 21, o Ricardo de Floriano no Piauí. Bom, deixa eu explicar aqui. Ah, Maurício está por aqui. Fala, jovem. Vai dar aula comigo? Aula, né? Vai dar aula comigo agora de noite? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho então. Galera, é o seguinte. Maurício acabou de chegar. Eu sempre dou aquele minutinho para a galera entrar. Pessoal, nós vamos bater um papo aqui sobre fazer um bate-bola, dose dupla aqui. Vou fazer outras vezes com o Maurício, também com outros professores do JUS 21, que é juntar duas matérias que têm um peso muito grande na primeira fase, juntar duas matérias que caem muito na primeira fase. E hoje a gente vai falar um pouco de processo penal e de direito do trabalho. Eu já comecei essa semana conversando com vocês sobre recurso, falei sobre recurso de apelação, expliquei os detalhes para vocês. Aí o que eu faço? Eu dou uma dica de processo penal, mostro mais ou menos como é que cai na questão, e Maurício dá uma de processo do trabalho e mostra como é que cai. Quer começar, Maurício? Quer que eu comece? Vamos começar aqui, vamos falar de um negócio que incomoda. Aliás, amanhã vai sair o resultado, que é exatamente sobre esse negócio de embargos de terceiro, tá? Você, trabalhista, fique sabendo. Aliás, trabalhista não, né? Você, no modo geral, porque pode cair na prova, que o processo do trabalho ele é informado pelo processo civil lá no artigo 769 da CLT. Por quê? Porque a CLT ela não exaure, né, todo o corpo, todas as possibilidades processuais. Então, existem ações de natureza civil que podem ser cobradas na prova de trabalho, e a gente está tendo exatamente uma confusão aí em relação a embargo de terceiro, né, e o agravo de petição. Tá? Como é que você sabe que é embargo de terceiro? Dois motivos. Você está em execução, você está fora do processo, né? Mas alguém vai lá e pega teu patrimônio, né? Vem, chega mais aqui, vem cá, pega teu patrimônio. O que acontece? Você não faz parte do processo e você tem uma chamada constrição patrimonial, uma ameaça iminente ou uma constrição. Quando isso acontece, você entra no processo e dá-se aí os embargos de terceiro. Então, são dois requisitos. Você está fora do processo e você, né, tem um prejuízo de natureza patrimonial. E aí você tem a caracterização dos embargos de terceiro. Ah, mas você está em execução, então por que a banca escolheu o agravo de petição? Porque tem que prestar atenção, e aí a gente fala de recurso, quando você pensa em recurso, você tem que saber o que você está atacando. Isso é muito importante. Então, o nosso problema é, nós temos uma decisão. Eu não sei no processo penal como é que funciona, vou até deixar a deixa para o Giovanni, porque no processo civil, no processo de trabalho, a gente tem a chamada decisão interlocutória, que no processo penal possivelmente tem, mas com outro nome tem recurso específico. Na decisão interlocutória, você não define mérito, né? Você não exaure o processo, você tem a definição. Então, o que você faz? Você é citado, entra no processo, como foi na situação que aconteceu, né? E você tem uma decisão interlocutória que é a desconstituição, a descaracterização, o incidente, né? E o DPJ, incidente de desconstituição da personalidade jurídica. Essa decisão interlocutória. Quando você pensa em recurso, de um modo geral, e aqui vale tanto para um lado como para o outro, você está atacando decisão. Primeiro passo, então, né? Qual é a natureza da decisão? Nós já tivemos, por exemplo, em prova trabalhista anterior, né? Candidato, por exemplo, foi no 36, que foi uma decisão interlocutória relativa ali à questão da definição da perícia, que é uma perícia quando você vai discutir insalubridade, o juiz decidiu de forma equivocada, violando o direito do empregado. E muita gente fez o quê? Recurso ordinário. E aí você tem que perguntar, poxa, você tem a decisão que não terminou o processo, cabe recurso ordinário? Então, quando você pensa em recurso, você tem que pensar primeiro, né? Que tipo de decisão você está atacando e que tipo de solução você busca, porque recurso não é
né? Algo genérico que você emprega para um lado e para o outro. Então, no agravo de petição, no caso, você tem uma decisão, o incidente e a decisão do incidente, que é uma decisão interlocutória. Na Justiça do Trabalho, você não tem, e isso é importante frisar também, recurso específico para decisão interlocutória. O que se utiliza de um modo geral? Mandado de segurança. Mas, especificamente no caso, no IDPJ, você tem o agravo de petição. O que é atenção, o agravo IDPJ, para quem não viu essa parte ainda na primeira fase? É incidente de desconstituição de personalidade jurídica. Quando você se vale do IDPJ? Quando você vai atrás do patrimônio do devedor e nada tem. Nessa decisão, quando a gente fala de agravo de petição, o agravo de petição ele precisa do juízo seguro, ou seja, você tem que dar uma garantia, ou fazer o depósito, ou oferecer um bem, para poder ter a desconstituição, para poder entrar com agravo, você recorrer. Mas no IDPJ, esse tipo de decisão não precisa de garantir o juízo. Você vai lá direto e faz o agravo de petição. Né? Que o agravo de petição é um recurso que não vai ser o juiz que vai julgar, vai ser a instância superior, né? Vai ser o TRT. E aqui na nossa prova, todos os elementos davam indicação de que era o agravo de petição. E muita gente fez embargo de terceiro. Por quê? Porque a cliente procurou o advogado, para quê? Para resolver em função da decisão de desconstituição. Ora, ela foi citada, você tem a decisão, ela foi notificada a decisão. Ela não estava mais fora do processo, ela estava bem dentro do processo. Claro, tinha uma pegadinha, tinha uma maldade, tinha tudo isso. Então, quando a gente pensa aqui em recurso, jovens, né, a primeira orientação é, quando você pensa em recurso, o que você está atacando, qual é a natureza da decisão, onde essa decisão está, seu primeiro ponto. Essa decisão faz o quê? E se aquele recurso ele é específico para aquela decisão. Esse é um raciocínio básico, né? E quais são os requisitos do recurso? Porque cada recurso ele tem um momento. Então, vocês têm que pensar nisso exatamente para poder definir. Porque, por exemplo, isso tem no processo civil, tem no processo de trabalho e no penal também, os requisitos, né? Prazo, representação, preparo, tempestividade, que foi o prazo, a tempestividade, né? Legitimidade, tem toda uma série de requisitos envolvidos. Então, fique ligado nessas nuances, mas sempre pensa. Pensando especificamente na primeira fase, quais são os recursos mais comuns de serem cobrados em questões de primeira fase, assim, mais comuns de serem citados pela FGV? Olha, disparado o recurso ordinário, né? O recurso ordinário serve para quê? Como é que o cara bate o olho na questão da primeira fase e diz, não, isso aqui eu tenho que marcar recurso ordinário. Qual é a natureza? Ele serve para quê? Qual é a finalidade? O recurso ordinário, ele é igual, assim, não é igual, né? Porque ele é da Justiça do Trabalho, mas ele é o espelho da apelação no processo civil. Então, a apelação como recurso ordinário são contra a decisão que é igual, que é a sentença. Que a sentença ela pode ser definitiva ou extintiva de mérito, né? Mas você tem a palavra sentença. Aí você vem com um recurso ordinário específico para aquilo. Então, por exemplo, se o aluno pegou lá na prova da primeira fase dizendo assim, determinada empresa foi condenada ao pagamento de tantos R$1.000 ao trabalhador. A qualidade de advogado, qual o recurso cabível e qual o prazo? Seria isso? Exatamente. Em regra, porque quando você pensa em sentença, você pensa em sentença e pensa em recurso, e você está pretendendo entrar com recurso. Aliás, tem uma história dessa que você vai lembrar agora também, lá no 19º, que foi o contra razões de apelação em penal, que na época reprovou ali uns 85% dos candidatos de penal. E você tem a sentença, você tem que pensar, né? Que decisão é essa? Sentença terminativa de mérito, né? E um ponto importante. Você perdeu, aí a gente fala o quê? De sucumbência. E a sucumbência é a derrota. E ela pode ser total, parcial, quando você pensa em sucumbência, né? Ou você pode vencer tudo também. Se ela é total, só você recorre. Se ela é parcial, ambas as partes recorrem. Vamos voltar para o total. Sucumbência total, eu entro com um recurso ordinário. A outra parte vai fazer o quê? Contra razões do recurso ordinário. Ah, mas a outra parte pode recorrer? Não. Por quê? Porque ela não tem um dos requisitos do recurso, que é o interesse processual. Por quê? Porque ela não é sucumbente. Então, ela não pode entrar com esse recurso, seria impróprio. Né? Sucumbência recíproca. Você tem a sucumbência, então as duas partes podem entrar com recurso ordinário naquilo que interessar e ambas as partes vão contra-arrazoar. Professor, e se uma parte recorrer, a outra não? E aí, perdeu o prazo?
Existe, depois da passagem do prazo do recurso ordinário, né, no prazo, dentro do prazo das contrarrazões, 8 dias, a possibilidade do chamado recurso ordinário adesivo, ou recurso adesivo, como está no CPC. O recurso adesivo, ele é dependente do recurso principal, no aspecto que, se você recorre no prazo, ele é independente, vai ter sua análise. Mas o adesivo, feito quando você deixa passar o prazo, mas vai recorrer também no prazo das contrarrazões, o destino do outro recurso, da outra parte, que passa a ser o recurso principal, é o mesmo destino do adesivo. Então, se aquele recurso não for conhecido, o adesivo também não será. Qual é o prazo, Maurício, do recurso ordinário? Para a galera já anotar aí. São os 8 dias. A justiça trabalha 8 dias e vai-se embora, né? Menos quando, pelo menos, no conhecimento chegar para o STF, e aí são 15. Então, você tem o chamado recurso adesivo. E se você, claro, né, for totalmente vencedor, você não faz nada. Eu me lembro, aliás, foram 2 vezes. Aliás, 2 vezes uma coisa interessante. Primeiro, acho que foi no 22 ou 23, não lembro, que contrarrazões, falando de contrarrazões, não é recurso. Isso custou a vida de muita gente numa prova lá. E contrarrazões, né, é a solução que você dá quando a outra parte recorre, mas naquele caso específico não havia sucumbência. Na justiça penal, tem sucumbência parcial? Como é que é diferente, né? Porque é o Estado, porque aqui no civil, no processo de trabalho são partes, né? No penal a gente tem basicamente 3 recursos. Se o juiz condenar, inocentar ou extinguir o processo sem apreciar o mérito, é apelação. Essa é a regra geral. Está lá no 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se o aluno olhou para a questão da primeira fase e diz assim: João foi condenado a uma pena de tantos anos pelo crime de roubo. Qual o recurso possível? O recurso é de apelação. Não tem para onde correr. É possível ambas as partes apelarem. Por exemplo, o Ministério Público pediu a condenação do cara por 2 crimes, por um furto e por um estelionato. O juiz condenou só pelo estelionato. A defesa recorre em relação ao estelionato e o Ministério Público recorre em relação ao outro que não conseguiu o pleito. Só que aí no processo penal na primeira fase tem uma vantagem. Você só pensa como defensor. Você não se porta como Ministério Público. Então, você só vai pensar nas hipóteses de recurso feito pela defesa do réu. Os recursos que cabem ao Ministério Público não interessam para a gente. Então, pegou uma questão que diz que o réu foi condenado total ou parcialmente, ou então que o juiz extinguiu o processo sem apreciar o mérito, mas você quer que o réu seja inocentado, não tem o que fazer. Recurso de apelação, na regra geral, o prazo é 5 dias para petição de interposição e 8 dias para as razões. Por quê? Porque no processo penal tem o juizado especial criminal, o rito sumaríssimo, e lá o prazo é de 10 dias para tudo. Agora, se você pega uma questão que fala em execução de pena, a prova da primeira fase diz assim: João está preso, submetido à execução de pena. E esse preso teve qualquer direito negado, o juiz das execuções não concedeu o que você pediu, o único recurso possível se chama agravo em execução. Artigo 197 do Código de Processo Penal. Morreu agravo em execução. Olha, galera, bote isso na sua cabeça. Dia 1º de dezembro, você sentou para fazer sua prova da primeira fase. A FGV adora dizer assim: João está cumprindo medida de pena em estabelecimento prisional tal. O advogado dele pediu ao juiz das execuções para que ele progredisse de regime. E o juiz das execuções negou. Qual seria a possibilidade recursal cabível para conseguir a progressão de regime? E qual o prazo? Essa pergunta é a cara da prova da primeira fase. A resposta é: ele está preso. O advogado pediu alguma coisa ao juiz das execuções e o juiz das execuções não deu. O que você vai fazer é um agravo em execução. Grava isso. Pediu ao juiz das execuções e o juiz das execuções negou, agravo em execução. Pede a execução, não dão, agrava a execução. O prazo é de 5 mais 2. 5 dias para petição de interposição e 2 dias para as razões. E para o resto, por que sobra, é recurso sentido estrito na regra geral, 581. São esses os 3 recursos básicos. Agora, em penal, Maurício, sempre eles fazem isso. Eles contam uma historinha dizendo qual foi a decisão do juiz e pede que você diga qual o recurso e o prazo. Interessante. Você lembra, Giovana? Lembra não, né? Aconteceu semana passada, de uma audiência que teve, que está sendo transmitida, aí o advogado estava com o preposto na sala, o cara se escondeu debaixo da mesa e não sei o quê. Isso aqui é uma coisa da audiência, porque eu sei que a audiência
penal, né, é diferente, é bem diferente, porque primeiro você tem a fase pré-processual, depois na Justiça do Trabalho não tem isso, né, nem na civil, é uma especificidade. Aí o pessoal pergunta, né, pô, o cara foi se esconder debaixo da mesa por quê? Né, e pergunta, professor, qual o Era, dispositivo normativo que foi era uma violado? audiência trabalhista, era? Trabalhista, era trabalhista. Por quê? Porque ele não podia. Porque quando você tem um depoimento da autora, depois o juiz quer ouvir o preposto, que é o representante da empresa, né? Ou se faz pelo dono ou pelo preposto, a figura do preposto é muito comum. Então, o depoimento da autora, se ouvido pelo preposto, vai influenciar a forma como ele mesmo fará o depoimento. Então, pode modificar, né, a realidade. Não tem um dispositivo específico daquilo, mas ele fez, né, uma fraude, tentou burlar ali o depoimento, e ele vai tomar um ferro imenso, essa parte. No processo penal seria crime de fraude processual. Eu não sei, na Justiça do Trabalho, acredito que também, né? Acredito que seja crime também, entendeu? Aquilo vai condicionar, né, até porque o preposto não pode ouvir a reclamante, para não influenciar seu próprio depoimento, porque o objetivo é extrair, né, segue até a questão do princípio da verdade real. E ele foi se esconder debaixo da mesa. Na justiça penal, né, tem algo semelhante? Não. Porque é diferente. Antigamente, pelo menos no inquérito, né, tinha aquele... como é que era o nome que se dava no inquérito penal? Era... o processo inquisitivo, se eu não me engano, era coisa... Hoje mitigou muito, o advogado pode acompanhar tudo. O inquérito é sigiloso, é um procedimento sigiloso, inquisitivo no sentido que o delegado de polícia não está sujeito a essas regras do processo penal como um todo. Uhum. Tem uma mudada nisso com a entrada do juiz de garantias, porque o juiz de garantias ele vai avalizar a legalidade de tudo que aconteceu no curso do inquérito policial. Mas, em tese, no inquérito policial, ele não está preso às limitações das regras do processo penal. No processo penal, o que vale é a publicidade. Então, normalmente, a oitiva da testemunha, a oitiva dos peritos, ela pode acontecer na presença do réu. É porque, assim, no processo penal, não tem a coisa que acontece no direito do trabalho e no direito civil, que são conflitos de interesses entre partes autônomas. Você tem dois lados em conflito. No processo penal, você tem o Estado e o réu. Você tem um Ministério Público representando o Estado. Então, a ideia é que tudo o que aconteça seja do conhecimento do réu e do seu defensor, porque a gente parte da premissa no processo penal que o Estado é sempre mais poderoso, que o Estado tem sempre mais força, que deve vigorar a presunção de inocência. Então, se busca dar ciência ao defensor de tudo que está sendo feito. Agora, é possível excepcionalmente isso não acontecer? Exemplo, acontece às vezes da presença do réu influenciar no estado de ânimo da testemunha. A testemunha ficar com medo. A testemunha está ali vendo o réu e ela fica com medo de contar a história porque pode ter medo de sair de lá e ser morta. Aí, nesses casos, é possível o juiz escutar autonomamente a testemunha em sala separada, mas aí existe toda uma necessidade de despacho dentro do próprio processo, porque, na regra geral, vale a publicidade. Entendi. E isso também, né, o comportamento do advogado ali, Ô, Maurício, comportamento infração ética disciplinar, já que você também é professor de estatuto, é infração ética disciplinar o que o advogado fez? É infração passiva de suspensão, né? Tentar fraudar o juiz ali é passivo de suspensão, né? A gente tem, de um modo geral, quando a gente pensa em primeira fase do AB e vai falar, né, de condutas incompatíveis, a gente precisa ter em mente aqui, saindo do processo de trabalho falando desse caso específico, a gente precisa ter em mente o seguinte, né? Você tem a censura, você tem a suspensão, você tem a exclusão. Quando você pensa em exclusão, você está falando diretamente, tá, do aspecto moral do advogado. Então, o advogado, fraudar um dos requisitos, né, você fala da moral, fraudar os requisitos do artigo 8º, que são os requisitos de exceção, como, por exemplo, o cara fraudou o diploma, entendeu? Causa de exclusão. É um dos exemplos. Não, a reservista, enfim, o juramento, alguma coisa assim. Um dos requisitos do artigo 8º. Você se tornar moralmente inidôneo ou cometer crime infamante. Aliás, daqui a pouquinho você fala de crime infamante aí, que essa aqui, tornar-se moralmente inidôneo... Aliás, vamos falar isso agora, né? A gente falando de exclusão.
tornar-se moralmente inidôneo, cometer crime infamante, são duas ideias que transitam muito lado a lado, né? Elas são muito parecidas. Explica pra galera, né? Qual é a diferença técnica, assim, de crime infamante tornar-se moralmente inidôneo? Claro, moralmente inidôneo é atributo da pessoa, mas o crime infamante não leva também indemnidade? Explica pra galera. No processo penal não tem diferença. No processo penal você entende que aquele que comete crime infamante, crime de impacto, por exemplo, talvez o exemplo mais comum seja a violência doméstica familiar, prevista na Lei Maria da Penha, ou a violência doméstica contra menor de idade ou contra idoso. No processo penal, no direito penal, a gente não tem esse conceito de crime infamante. O que a gente tem é o conceito de infração com violência e grave ameaça e infração sem violência e grave ameaça. E, por consequência, a gente tem um conceito também de infração de menor potencial ofensivo. O que se entende é que se o indivíduo ele comete uma infração de menor potencial ofensivo, não dá para se presumir periculosidade se não houver violência ou grave ameaça. Mas entende-se que se ele comete um crime com violência, com grave ameaça, com ofensa, por exemplo, a questão de violência doméstica e familiar contra a mulher e outros contextos, ele já traz uma periculosidade carreada ao que ele está fazendo. Então, seria, sim, paralelamente o conceito de crime infamante que está no Estatuto da Advocacia. Mas, tecnicamente, no direito penal, não se usa mais essa ideia do crime infamante. Se usa a ideia do crime com violência ou grave ameaça, sem violência ou grave ameaça e a infração de menor potencial ofensivo. Agora, moralmente inidôneo é você não ter o respaldo de honra para exercer alguma coisa. Então, por exemplo, quem lida com arma de fogo, se você estiver respondendo a um inquérito policial, você já é considerado moralmente inidôneo e você perde a tutela das suas armas. Quem passa em concurso público para carreiras policiais, se tiver sido condenado, ainda que a sentença não tenha transitado de julgado, por crime até de menor potencial ofensivo, dependendo do tipo de concurso, é considerado moralmente inidôneo. Então, no direito penal, a gente leva muito em consideração, principalmente o crime com violência ou grave ameaça. Porque a idoneidade moral, ela é inclusive um dos requisitos do artigo 8º, né? Para quem, quando vocês passarem, vocês vão dar a entrada, tá até vendo isso aqui, passou uma galera, e amanhã, se Deus quiser, passa mais gente com os nossos recursos. Você... né? Porque a idoneidade também não está ligada só a crime, se eu não me engano, né? Que eu não me lembro como é que... Não, está ligada só a crime, não. Então você tem, né? Você tem que ser capaz, né? Capacidade civil. Você tem que ter título eleitoral. Você tem que ter, para os homens, né, a reservista. Você tem que ter a aprovação no exame de ordem, que isso é importante. Você tem que ter também o diploma, né, que é um requisito importante para você poder advogar. Você tem que ter a questão da idoneidade moral. Você não pode exercer nenhum cargo incompatível com a advocacia. Você tem impedimento, que é a restrição parcial, mas aí a gente sai do trabalho e vai para a ética. Você tem o impedimento e você tem compatibilidade. Como, por exemplo, você ser policial. Né? O policial ele é incompatível. Porque imagina, o policial que pode advogar. É contra o interesse público, na verdade, isso. Né? Então, você não pode ter idoneidade moral e tem que fazer o juramento. Esses são os requisitos. Então, a idoneidade moral é atestada como? Quando vocês forem dar entrada na carteira, né, vocês vão ter que juntar a certidão de nada consta do TJ e outra do TRF da sua região. E eles vão verificar se corre o processo. Inclusive, já em inbox, aí, ao longo desses anos que a gente trabalha, já recebi várias mensagens de aluno. Professor, estou respondendo um processo, né, violência doméstica, já vi caso de homicídio até, de furto, né? E gera um problema administrativo, porque todo mundo passa por um processo administrativo que é exatamente ver essa questão da idoneidade. Ô, Maurício, então pode ser negada pela lei. SPC, Serasa, CADIM, gera idoneidade ou o cara pode ao estatuto? Isso é um sintoma de pobreza, né? Você não consegue pagar. Mas para se a prova da OAB, primeira fase, perguntasse assim: João, devidamente aprovado no exame de ordem, tendo diploma, está negativado no SPC. Ele tem moralmente inidôneo para receber a carteira, sim ou não? Assim, seria correto ou não? Não tem problema, não. Essa questão da legitimidade, ela é muito interessante, tanto sob o prisma do Estatuto da OAB, como também do Código de Ética, inclusive na esfera penal, que tem impacto, que isso já foi objeto, inclusive, de questão, é que é muito comum a OAB fazer o seguinte na primeira fase, tá? Isso pode valer para trabalho penal e ética profissional. Fulaninho, né, aprovado no exame de ordem, vai advogar para o colega. Ele foi aprovado. Então, o primeiro ponto é, ele é advogado ou ele é aprovado? A banca gosta de brincar com isso. E ele é advogado e aprovado? Diga aí para gente. Não, ele é aprovado, mas não fez o juramento.
não passou pelo processo administrativo, que o juramento é o último ato, você jura, aí você é advogado. É a última coisa. Quando está tudo certo, marca o juramento. Qual é o lance? A banca quer brincar com a confusão. Por quê? Porque em relação à legitimidade ativa, quem pode advogar de acordo com o Estatuto do AB? O advogado. Mas existem exceções. E isso processualmente é muito importante. Por quê? O cidadão comum, qualquer um, pode, né, impetrar um habeas corpus. Na Justiça do Trabalho, o trabalhador ele tem legitimidade ativa para entrar com a reclamação, sem advogado, e para entrar com um recurso ordinário. As ações de competência originária, né, por exemplo, um mandado de segurança em tribunal, né, depois do recurso ordinário, que ele pode entrar um recurso de revista, né, ele já não pode. Então, ele tem uma legitimidade ativa litigada. Vê então o tamanho da pegadinha que você levantou. Quer dizer, se na prova da primeira fase da AB vem falando assim, o trabalhador pode entrar com reclamação trabalhista sem advogado, é correto isso? É correto. É correto. Entendeu? Então ele pode entrar sem advogado, mas num universo muito restrito, que é a reclamação, que é a petição inicial, né? Digamos assim, a reclamação é a ação de procedimento comum da Justiça do Trabalho. Reclamação e o consequente recurso. Tá? Então, ele tem legitimidade ativa para isso. Qualquer um tem legitimidade ativa para um HC. E o HC, inclusive, em tribunal. Para que serve o HC na Justiça do Trabalho? Cara, pode acontecer, é muito raro, né? Como também o mandado de segurança é muito raro e caiu. Pode acontecer de ter um problema na audiência e o cara ser preso. HC. Tá? Existe essa possibilidade. Como, por exemplo, você pode ter um interdito proibitório na Justiça do Trabalho, que é um negócio mais raro ainda. Por exemplo, um piquete, uma ação possessória na Justiça do Trabalho, porque tem um piquete na frente da agência bancária conduzido pelos trabalhadores. É possível. É comum? Não. Mas é possível. Entendeu? E é muito comum querer confundir a figura do HC com a figura do mandado de segurança. Né? Já o mandado de segurança, você tem que ser advogado. Não basta, por exemplo, cara, fulaninho aprovado no exame de ordem, mas sem advogado não pode. Na justiça penal, tem esse ius postulante próprio da parte em algum momento? Para postular, não. Só a garantia constitucional do habeas corpus. É porque, assim, existem dois habeas corpus no processo penal. Existe o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação que está prevista no Código de Processo Penal, que essa é peça exclusiva de advogado. E existe o habeas corpus garantia constitucional, que é só para tratar de questões do direito de ir e vir. Então, se o cara foi preso injustamente, se ele teve uma constrição de sua liberdade ou parcialmente seu direito de ir e vir, qualquer um pode ingressar com habeas corpus. Nem precisa ser parte interessada. Por exemplo, o cara está lá em São Paulo e viu na televisão que alguém foi preso injustamente. Ele pode ingressar com habeas corpus em favor de quem quer que seja. Então, agora, a Deolane foi presa agora, entraram com habeas corpus para ela. Isso acontece com bastante. Teve gente aqui em Recife que foi baixar na internet o modelo de habeas corpus e descobriu como é que fazia para dar entrada eletrônica em habeas corpus, não é advogado. Então, assim, no processo penal, a única hipótese do indivíduo mover a justiça sem ser advogado é pela via do HC. Todas as outras peças, ou todos os outros recursos, ou todas as outras ações autônomas, elas são privativas de advogado. Até mesmo uma coisa chamada queixa-crime subsidiário, que é a queixa-crime subsidiário. Imagine só que o indivíduo foi vítima de um crime, de um furto. E por qualquer motivo que o seja, o Ministério Público resolveu que não vai mover ação penal. O crime de furto é crime de ação penal pública. Se o Ministério Público não age, a vítima tem 6 meses para fazer uma queixa subsidiária. Mas até a queixa subsidiária tem que ser pela via do advogado. Se ele chega sem advogado, a peça dele não vai ser recebida. Artigo 395 do CPP, falta pressupostos ou condições, o juiz rejeita liminarmente. Cada Tribunal de Justiça tem um procedimento específico, então não cai na OAB. Por exemplo, o TJPE, quando isso acontece, ele notifica a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública entre em contato com o indivíduo, porque entende que alguém está precisando de uma prestação jurisdicional e não está sabendo fazer. Mas, tirando HC, não tem como manejar o processo penal sem ser advogado. Importante lembrar, galera. Até o estagiário, Maurício, porque parece que na Justiça do Trabalho tem
algumas particularidades do estagiário, mas até o estagiário, no direito penal, ele não pode peticionar. Se ele for falar, se ele for exercer a oralidade, tem que estar assistido por advogado, até todo limitado. Essa questão do estagiário é interessante, porque até essa notícia agora, né, deram como nova, mas não era, um advogado, um estagiário fazendo sustentação oral num tribunal. Pode, né? Lembrando, são dois requisitos. Sob responsabilidade acompanhado do advogado. Nesses casos, ele pode, inclusive, peticionar. Então, mas o estagiário, ele está preso, né, à presença do advogado. Mas, nesse caso, ele pode fazer tudo. O estagiário precisa ter carteira, a inscrição no AB para fazer isso? Precisa estar escrito nos quadros da ordem, né? Tá assistido lá, porque a OAB exige isso, inclusive. Né? O estágio ele tem fins educacionais nesse caso. Essa coisa do ius postulante também, só para a gente complementar, lembrando que, além disso, né, juizado especial, você tem um juizado especial civil, que o limite para a pessoa entrar é de 20 salários mínimos, a banca gosta. Né? Sem advogado, você fala, né? Sem advogado. Você tem juizado especial federal, que o limite, né, é de 60 salários mínimos para atuar sem advogado. E você tem o juizado especial criminal, que aí tem a pegadinha. Né? Não, no civil é tanto, no federal é tanto, na Justiça do Trabalho é a reclamação, mais o recurso ordinário, no criminal é qual? O juizado especial criminal não tem isso. Não tem advogado. Isso. De todo jeito, porque tem um advogado. Tem um valor. Porque assim, Maurício, no processo penal, normalmente não é você que entra com a ação. Você não é demandante, você é demandado. É defensor, Você é defensor. Por isso que tem que ser advogado. A Renata perguntando aqui quando é cabível no mandado de segurança no Justiça do Trabalho. Veja só, Renata. Na Justiça do Trabalho, você pode ter um mandado de segurança, né, contra decisão interlocutória no âmbito de um processo. Na justiça comum, a decisão interlocutória você vem com agravo de instrumento. Tá bom? Você pega a decisão, você informa o juízo, né, a instância superior, vem com agravo de instrumento exatamente para decidir sobre a questão liminar. Na justiça do trabalho não tem isso. Jovem, aperta a tecla SAP e traduz para o nosso povo. O que é danado é decisão interlocutória, para quem não estudou isso ainda? Vamos lá, decisão interlocutória. Interlocus é entre falas. Porque quando você tem a inicial e a sentença, a inicial é o começo da fala e a sentença é o fim da parada. Acabou. Sentenciei. O que é decisão interlocutória? É uma decisão que decide algo importante, um incidente, um acontecimento dentro do âmbito do curso do processo. Interlocus, entre falas, né? Porque o processo é um jogo para lá e para cá. Então ele decide alguma coisa, como por exemplo, uma perícia. Né? A quem compete falar qualquer decisão. Na Justiça do Trabalho não tem um agravo. Não tem recurso para isso. Nesse caso, você vem com um mandado de segurança para questionar exatamente a legalidade da decisão interlocutória, desde que você não pode prescindir dos requisitos do mandado de segurança, que é direito líquido e certo, prova pré-constituída, autoridade coatora, tem todos os elementos do mandado de segurança. Quer dizer que, por exemplo, a gente chega numa audiência trabalhista e tem uma testemunha lá da reclamada e o juiz, sem motivo algum, empomba com a testemunha e diz que não vai ouvir. Seria uma decisão interlocutória isso aí? Ali na audiência não cabe mandado de segurança, não tem mandado de segurança para isso. Ele está definindo ali uma decisão que você tem, por exemplo, a distribuição da prova, né, ou um cerceamento, um impedimento, alguma coisa assim grave que tem previsão legal e é negada. Porque você tem que ter o direito líquido e certo, né? Algo que lhe é garantido e lhe é negado. O juiz pode dispensar uma testemunha, né, dependendo da importância ou do valor dela. É mais difícil nesse caso, né? Tem que ser um negócio muito radical, não me ocorre agora o que poderia ser, porque não é comum. Você não tem história disso, pelo menos de oitiva de testemunha. A não ser, por exemplo, você está absolutamente vedado a se manifestar. Aí você tem que ser ouvido. O juiz pode fazer isso, enfim, pode tudo no fim das contas, né? Você vê com mandado de segurança. Agora, uma autoridade, um secretário de trabalho, um ministro do trabalho, né, no âmbito da sua competência trabalhista, né, tomar uma decisão que viola o direito líquido e certo, mandado de segurança. Tá? Nesse aspecto, no escopo trabalhista. Ou seja, não é só em interlocutório. Às vezes, um juiz, né, você está, enfim, dentro do escopo da estrutura do trabalho, pode ter decisões que violam o direito líquido e certo. Também caberia mandado de segurança. Tá? Então, mas ele tem todos os requisitos, tem que estar tudo bonitinho. Agora, cuidado, né?
Mandado de segurança é onde a banca mais faz pegadinha no exame de ordem. Por quê? Porque ela quer saber se você compreende perfeitamente todos os requisitos. Lista então, aí para a galera anotar. Meu povo tem mania do projeto 45 anotar. Quais são os requisitos do mandado de segurança? Liga aí então, por exemplo, vamos lá. Você tem, né, a violação a direito líquido e certo. Tá? Você tem uma autoridade coatora. A autoridade coatora é alguém investido de poder decisório público. Por exemplo, quem é a autoridade coatora? Um diretor de hospital público. Ele é uma autoridade coatora. Por exemplo, se ele nega a internação de alguém. Alguém está ali morrendo, né? Você pode aviar um mandado de segurança, você vai ver mais certo, tá? Prova pré-constituída, e aqui começam as pegadinhas. Primeira pegadinha, mandado de segurança, você pode pedir ali uma indenização? Não é do rito, não pode. Ah, se eu vou botar um pedido indenizatório, eu faço o quê? Ação de procedimento comum. Ah, mas eu quero mandado de segurança, mas você não pode ter a indenização. Entendeu? Então tem que prestar atenção nisso. Direito de ser própria constituída. Ah, preciso ouvir não sei quem. Não é mandado de segurança. Porque o mandado de segurança você tem que mostrar aquela coisa chapada ali na hora. Vale para o processo civil, vale para o processo trabalhista. Quer dizer que mandar para pedir produção de instrumento probatório no mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Já vem pronto. Porque ele tem muito a ver com... O mandado de segurança ele tem muito a ver com mérito administrativo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma decisão, eu concedo um alvará de funcionamento e caço esse alvará sem ter ocorrido nenhum dos requisitos para caçar o alvará, nenhum descumprimento de regras. É abusivo. Então, você tem a decisão concedente, você tem a decisão que retirou o direito, sem estar fundamentada. Um caso clássico, entendeu? Você abre um processo, um PAD, contra um servidor público, né? Mas aí a denúncia é apócrifa, né? Ou a denúncia é vazia. Mandado de segurança, vai trancar aquele negócio. Denúncia apócrifa, galera, é sem identificar quem denunciou. Denúncia identificar que a justiça repele isso, exatamente para evitar o quê? Perseguição, esse tipo de coisa. Agora, lembrando também, outro ponto muito importante no mandado de segurança, seja na justiça civil ou na justiça do trabalho. Eu pensei, o negócio fugiu. Como é que eu ponto a idade chegando? Pô, e era importante mesmo. Esses requisitos aí. Eu vou lembrar. Lembra? Peraí que eu vou lembrar. Vai falando aí que eu vou lembrar. Qual era o ponto importante? Esses requisitos no processo penal são os mesmos também. A gente tem mandado de segurança em matéria penal, só que assim, o mandado de segurança no processo penal é residual. Ele só é cabível se não for possível habeas corpus e habeas data. Isso, exatamente isso. O fato do mandado de segurança ter característica residual. O que quer dizer residual? Se você, no curso de um processo, você tem um recurso específico, uma ação específica prevista, você não pode se recorrer do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança não tem mais nada para poder apresentar. Mandado de segurança. Isso que é chamada de natureza residual do mandado de segurança. Porque, por exemplo, aqui agora no exame de ordem, amanhã vai ser o resultado do recurso. Vamos supor que um candidato que não tenha recorrido se sinta prejudicado e queira entrar com mandado de segurança com esse resultado. Ele não pode mais. Por quê? Porque houve abertura de um prazo recursal administrativo previsto em edital e não se valeu. Ou seja, como se conformasse. Faz o quê? Abre mão do mandado de segurança, ação de procedimento comum. Com prova pré-constituída e tudo mais, mas deixa de ser mandado de segurança, ação de procedimento comum. Mas, por exemplo, o cara recorreu, vamos supor, aquela discussão que teve lá sobre aquela questão, eu acho que é de civil, se eu não me engano, né? Civil, um A, que é direito líquido e certo. O cara recorreu, a FGV não considerou o recurso, aí seria direito líquido e certo por mandado de segurança, porque ele supriu a etapa recursão anterior, confere? Porque seria o mandado de segurança? Porque houve o exaurimento administrativo. Acabou na esfera administrativa, agora no direito administrativo. Houve o exaurimento administrativo. Sobrou o que diante de uma violação? Sobrou o mandado de segurança. Por quê? Porque quem assina o resultado é o presidente do Conselho Federal. A OAB é considerada, e vamos para o direito administrativo, uma entidade autárquica sui generis. Por quê? Porque ela tem características que são só dela. Especificamente dela. Você não tem uma outra autarquia que tem essas características. Então, a OAB ela tem uma independência em relação ao Estado, que, na verdade, é uma
digamos assim, o advogado ele é independente em relação ao poder público, é a entidade que o representa também. Essa independência é importante para a OAB não passar por coação, que é exatamente uma das prerrogativas do advogado. A questão da independência que vem do próprio munus público, que é parcela de poder estatal. Então, a entidade ela não passa por fiscalização do TCU, em que pesa ela presta conta, mas a prestação de conta dela é interna. Tá? Então, ela tem uma característica, ela é completamente diferente. Por isso que até isso de sui generis não é uma decisão nem doutrinária, é uma nomenclatura de um recurso extraordinário, uma decisão do STF há muito tempo atrás. Eu recordo, isso faz muito tempo essa discussão, que muito tempo, discutindo se o OAB era autarquia, não era, né? Na autarquia não passa, e não passa pelo crivo de... Queriam até fiscalização do TCU e o STF cortou isso aí. Então, pela própria natureza do OAB, autárquica, que é, na verdade, um reflexo aumentado da própria independência e liberdade do advogado. Então, funciona dessa forma. Mas o mandado de segurança é uma das peças possíveis na Justiça do Trabalho. Habeas corpus também é uma peça possível. Né? Ações possessórias também seriam, mas não é o comum. Né? Na Justiça do Trabalho, o candidato fica muito preso ali às peças e recursos iminentes ao processo de conhecimento convencional, tanto no conhecimento como na execução. Tá? O próprio mandado de segurança na Justiça do Trabalho não se utiliza. Agora, para efeitos de prova, aliás, um ponto importante, tá? Prova não é vida real. Bacharelzinho tem que ir para a prova. É o fantástico mundo de Bob, né? Do direito puro e perfeito. Prova não é vida real, não. Você tem que estar atento a comando. Comando de prova. Se você bobear, for pensar, raciocinar, no mundo real seria assim, você quebra a cara. É por isso, Maurício, que a gente lá no nossos cursos no Jus 21, a gente bate tanto nessa tecla. Eu em penal e processo penal, você em trabalho e processo do trabalho, enfim, a Rayane em constitucional, demais professores, o Felipe em processo civil, a gente bate muito nisso. Quando a gente está treinando um aluno para a primeira fase, a gente está treinando ele para ele acertar as questões que a FGV quer na primeira fase. Passou a primeira fase, aí cada um vai fazer seu trabalho específico de segunda fase. Porque é aquela história. Não basta você saber direito do trabalho, você saber de processo penal, processo do trabalho, enfim. Você tem que saber como a FGV pergunta. A FGV não usa a vida real. A FGV tem aqueles comandos, aqueles textos de lei preferidos. É por isso que é tão minucioso, né? Quando a gente está dando aula para a OAB, a gente tem que sempre especificar isso. É tão minucioso o trabalho, não é isso, Thiago? Porque assim, a banca, tá? A banca, ela está exigindo, o candidato tem que pensar nisso, um conhecimento de uma forma muito sutil e que a galera tá... Por que aceitaram mais de uma peça no exame 13? Érica, a gente teve... O exame 13 é do tempo dos Maias, era outra realidade. Eu não lembro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente teve, se eu não me engano, foi no 17 ou no 19, um problema em direito tributário, que a banca aceitou 7 peças. E assim, em várias oportunidades, e a gente participou de todas em briga com a banca aceitou mais de uma peça quando tinha erro. Então, em tributário, tinha um erro muito grande. Então, para acomodar todo mundo, botaram 7 peças. Tá? Traduzindo, a banca não erra. Ela se vira. É mais ou menos isso. Mas isso não é a realidade da primeira fase, né? Que é o que a gente está falando. Não é a realidade da primeira fase. É muito pragmática. Você tem que saber como preparar o aluno, é isso? Exatamente. Deixa eu ler uma questão aqui de trabalho, que eu até abri, que eu me lembrei falando disso, para vocês verem o curioso que está acontecendo na primeira fase. Né? E como você, aluno, tem que ter o conhecimento, senão você é induzido a erro. Pietro está sendo executado no juiz de trabalho. Em seu processo, o juiz acionou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar aprender direitos, dinheiro ou bens, mas não teve sucesso. Como última e radical tentativa de coerção, o exequente requeriu a suspensão do passaporte de Pietro, que foi definido pelo magistrado cumprido. Inconformado, Pietro contratou com o advogado, você impetrou habeas corpus para garantir o direito de locomoção do seu cliente, comprovando que ele adquiriu passagem aérea para a viagem ao exterior, mas que estava em possibilidade de deixar o território nacional. Em decisão colegiada, o TRT negou o mérito, o salvo-conduto de Pietro. Em razão disso, você pretende recorrer da decisão. Analise a opção que indica a medida judicial correta que você deverá apresentar e para que órgão. Veja só como a banca bagunça. Ela começa com um habeas corpus, aí ela joga para o TRT e ela diz o seguinte: o TRT decidiu.
E ela não entregou no enunciado, decidiu o quê? Ela não deu o nome da decisão do TRT. Ela diz o seguinte, ó, ele entrou com habeas corpus, tá? Ele entrou para habeas corpus, decisão colegiada, você chama decisão colegiada de quê? Aí você tem que vir o seu conhecimento. Ó, o que é uma decisão colegiada de tribunal? Como é que você chama isso? Num enunciado não deu. O que acontece? Uma galera erra isso, e erra bastante, porque ela espera que a banca dê mastigada a resposta. Dê mastigada a narrativa, o fio lógico da narrativa. Tem outra questão, inclusive, que faz isso, né? Ah, o TRT decidiu isso e o outro tribunal decidiu aquilo, e aí o que faz? E a galera erra. Por quê? Porque não se aprende a narrativa. Vocês têm que prestar atenção à narrativa para saber em que estágio a parada está. Isso está acontecendo na primeira fase. Parece até um problema de segunda fase, mas não é. É um problema de primeira fase. Ah, o tribunal decidiu. Ora, no âmbito de um processo de conhecimento, que tipo de decisão o tribunal dá? É um acórdão, decisão colegiada. Qual é a solução aqui? Seria um recurso de revista para o Tribunal Superior. No caso, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, vocês têm que prestar atenção em narrativa. A banca está botando muito isso. A gente teve, e vocês fiquem ligados nisso, a gente teve uma prova, a 38, que foi uma prova que cobrou muita questão interdisciplinar, um recorde até hoje não batido, muita questão inédita e muita questão complexa. Isso foi a pior prova até então. No 40, que foi agora, a penúltima prova, cobrou muito o quê? Interpretação. Mas demais. Interpretação e pegadinha. Então, o que pode acontecer agora no 42? Porque, na sequência, as provas de número par têm ficado mais complicadas. Vocês têm que ler e entender, né, a dinâmica, porque tudo é narrativa. Onde a situação, o problema encaixa na narrativa? Porque se você não presta atenção nisso, mas a letra da lei, você tem muitas alternativas que são reflexo de letra de lei. Mais de uma alternativa. Mas uma que encaixa com o enunciado, a outra não. Se o candidato não se ligar nisso, meu amigo, tá lascado. E presta atenção. O exame de ordem mudou, tá? Não é mais o que era, não. Ô, Maurício, eu acho interessante isso, porque assim, essa ideia, vocês estão vendo o nível de domínio que Maurício tem em relação a toda a sistemática do exame de ordem. Não só as disciplinas que ele leciona ética, processo do trabalho, direito do trabalho, mas exame de ordem como um todo. E ele passa isso, eu vou falar como professor agora, ele passa isso para toda a equipe do JUS 21. É por isso que, assim, tem tanta gente que quando começa a estudar com a gente no JUS 21, diz assim, poxa, eu tenho a impressão que estava estudando errado. Eu escutei essa frase hoje de um aluno. Giovanni, eu tinha a impressão que eu estava estudando errado. Por quê? Porque estudar para o exame de ordem não é só você ter o conteúdo, as aulas, não é só assistir as aulas de trabalho de Maurício, as minhas aulas de penal. É você ter toda a estrutura que vai lhe levar a usar aquela aula na prova. Aí, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente está chegando no momento... Deixa eu só emendar um negócio que você falou agora, que é um negócio interessante. Muita gente questiona o valor da aula. Muita gente questiona o valor da aula. Agora, todo mundo que questiona o valor da aula, quando chega em reta final, dá aula de revisão. Então, tem uma coisa que não bate. Mas o grande lance da aula é o quê? É quando você está dando a aula, você mostrar, olha, a banca aqui está fazendo isso. Presta atenção nisso aqui que está casando com isso. Que é um negócio que os materiais escritos, em regra, não têm. Tá? Então, quando você fala assim, por exemplo, da mega revisão, você vai ver a mega revisão para quê? Para você pegar qual é a essência, o mainstream da solução, mas pegar também o bizudo que a banca está fazendo na maldade. Então, assim, se vende muito a ideia de que o professor não é tão importante assim. Mas é hipocrisia, porque no final todo mundo vai para a revisão. Sim, né? sim. E é o professor. Eu acho que o importante, eu acho que hoje o estudo do exame de ordem é como você implementou no JUS, né? Nos cursos de primeira fase. É aula, é mapa mental, é material em PDF, é cronograma, é uma soma de tudo, né? É uma soma, Porque tem coisa assim, tem coisa que não precisa de professor. A teoria resolve. Tem, pô. Mas tem coisa, velho, que se você não pegar a visão, né? Aquela coisa tenta, o mais complexo, aquilo que é mais cobrado. A banca pode pegar, por exemplo, que ética profissional é considerada a disciplina mais fácil. Se a banca resolver aloprar, derruba a galera, como já fez. Entendeu? Então, assim, é mais fácil, pero não mútil. Tem que ter cuidado com isso aí. Ô, Maurício, aí deixa eu te perguntar. Muita gente que está nos acompanhando aí já são nossos alunos do JUS 21, seja de curso intensivo, seja de curso regular,
pessoal do Projeto 45 aí também, meus penalistas. Não se preocupem, quem já é nosso aluno, toda live sabe que tem um desafio, vai chegar o desafio daqui a pouquinho, tanto o meu quanto de Maurício para vocês. Mas assim, o cara quer... Faltam um pouco mais de 30 dias para a prova, eu acho que 32 dias, para ser mais exato, para a prova. Nós temos o nosso curso intensivão no JUS 21, que é o intensivão 30 dias. O cara que está assistindo essa live, o cara, porra, eu gosto da aula de Maurício, eu gosto da aula de Giovanni, eu gosto da metodologia do JUS 21 e eu quero fazer um intensivão no JUS 21. Primeiro, dá tempo. E segundo, ele já tem preço de Black Friday. Fala aí pra gente. Primeiro, se dá tempo. Segundo, como é que tá o lance da Black Friday? Vamos falar da Black Friday, que é fácil de falar. Tá? Um desconto bizarro. Todos os custos do JUS é bom que se diga, né? Você tem 50% de desconto e esse dinheiro que você, por exemplo, você comprou uma pós, 1.200 ali, que é a pós do desconto. A pós é 2.000, tá por 1.200. Comprou a pós. Aquele 1.200 que você comprou a pós, você tem ele de bônus para comprar outra coisa. Você pode comprar outra pós, você pode comprar uns 3 cursos de prática, ou 4, que é isso que dá para comprar. Então, assim, é metade do todo mais metade, por assim dizer. Porque você compra uma coisa, o mesmo valor que você investiu, você pode reinvestir no site. Então, assim, é um super desconto. É um reinvestimento. Ninguém está dando isso. A gente só nessa nossa Black Friday que está assim, bizarra. Então, você ganha e ganha. Eu quero comprar a primeira fase, quero comprar a segunda. Aliás, se for fazer isso, é melhor você comprar, né, o bônus, que a gente está vendendo a primeira com a segunda, já com um desconto bizarro. Pega esse dinheiro, bota ali mais 300 ou 400, você ainda tem uma pós. Então, assim, velho. A Black Friday é a melhor oportunidade do ano para você comprar qualquer coisa. Então, lembrando, não é curso antigo, não, tá? É os cursos novos. Por exemplo, quem vai fazer o exame 43, a primeira fase do 43 já está disponível lá. Quem vai fazer repescagem, já está tudo disponível. É 50% de desconto mais o cashback. Mais o cashback. Então, assim, tá muito forte isso. Segundo ponto, tempo. A gente hoje é dia 30, né? Deixa eu ver aqui. O que a gente tem de tempo aqui na frente? A gente tem 4 semanas, a gente tem 4 semanas e 3 dias, tá? De forma bem pragmática. 4 semanas e 3 dias. Então você tem 28, 31 dias pela frente, tá? 31 dias pela frente. Isso significa dizer menos 31 menos 2, 4, 6, 8, 9 dias. 9 dias representam 9 vezes 3, 27. 9 dias representam 27 turnos de estudo que você tem nos finais de semana contando de agora. Sobrando, então, esses 31 menos 9... 31 menos 9... 22. Você tem 22 turnos. Então, o que você tem? Se você estudar de segunda a sexta só à noite, o normal, você tem 22 turnos de estudo. O que é um turno? Um turno da noite começa às 18 horas e vai até meia-noite. Você tem isso. Dá para estudar 2, 3 horas, com um pouquinho mais de foco, 4 horas por dia. Tá? Se você botar os finais de semana para jogo, sábado, manhã, tarde e noite, domingo, manhã, tarde e noite, você aumenta, você dobra isso. Sai de 22 para 27. Isso com um turno só. Se você tem 2 turnos, aí você parte de 44, tem mais tempo. Nesse intervalo de tempo, você vai fazer o quê? Que é curto. Ser inteligente. Como é que você vai ser inteligente? Na última semana, nós vamos lançar os 12 pontos. Um pouco antes da última semana, vamos lançar os 12 pontos na semana. Você vai estudar só ética, CDC, com o material próprio que a gente tem, com o método próprio, dentro de uma estratégia nossa, para você fechar esses 12 pontos que representa 30% para passar. Vocês devem ter aí de cabeça, quem já fez a prova, 2 ou 3 disciplinas que vocês são bons. As disciplinas que vocês são bons, não precisa estudar, você vai botar em revisão. Manter quente. Pra você ser bom, você precisa estudar. O que você vai fazer? Pega as disciplinas em que você é mediano ou fraco, que tenham entre 5 e 6 pontos na prova. Administrativo, constitucional, penal, processo civil, processo civil, processo trabalho, tributário e empresarial. Escolhe 3 ou 4 dessas disciplinas. Só. É isso que você vai estudar sério. Aí eu pergunto, nessas 3 semanas e meia que a gente tem pela frente, você consegue estudar 4 disciplinas? Consegue. Consegue. 4 disciplinas. Por quê? Se a gente está falando de 5 a 6 pontos, vamos pegar 2 de 5 e 2 de 6. 10, 12. 10 mais 12, 22. 22 mais 12,
24, 34. Mais as 3 disciplinas que você é bom aí. Você chega aí a mais ou menos 15. Então, 34 mais 15 te leva para além do 40 com segurança. Considerando margem de erro, porque eu não vou esperar que você acerte tudo. Então, assim, nosso material... Para 49, dá para errar 9 ainda. Dá para errar 9 e ainda tem a live secreta, que é outra conversa. Não vou falar o que é, mas é secreta e ela salva. A live secreta entrega ponto na sua mão. Mas aí, quando a gente lançar, a gente vai contar o que é, porque é secreta. E eu vou explicar por que é secreta. Então, sendo estratégico, com esse material de estudo aí para você exatamente exaurir. Ah, mas quais são as 4? As 4 que você é fraco. Eu não vou dizer quais são, porque eu não sei que você é fraco. Você pode ser bom em penal, ou você pode ser bom em trabalho, fraco em penal. Você vai atacar o quê? O que você é fraco. Claro, um fraco... Deixa eu fazer, ainda eu vou fazer melhor. Eu tenho um projeto, que é o projeto 45, que é um projeto para o cara fechar penal e processo penal na primeira fase, garantir doce. Eu vou falar aqui, aí se eu estiver mentindo, o povo do projeto 45 vai jogar na minha cara agora. Se eu não tiver, eles vão botar hashtag projeto 45. Todo dia tem meta no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou fazer o seguinte, quem comprar hoje ou amanhã qualquer curso de primeira fase do JUS 21 de reta final, se não tiver no projeto 45, eu vou autorizar a colocar você no nosso grupo de WhatsApp. Você vai ter mais 30 dias de reforço de penal e processo penal. A Nayara está dizendo que faz, a Karine está dizendo que faz. Tá, o projeto 45 já está fechado, mas aí eu vou reabrir. Giovanni, deixa eu fazer uma adenda aqui, um corte. O projeto 45, dentro dessa lógica do que você é bom, tá? Quanto tempo um candidato que for levar o projeto 45 a sério, quanto tempo por dia ele gasta estudando? 20 minutos. Tirando os dias de live, assim, nos dias de aula de live, é 1 hora e pouquinho, ó. Fez no 41 e fechou o penal e processo. Mas são 20 minutos, 30 minutos, a todos os dias. Começou a noite, a gente manda meta. Não, mas galera. Assim, 20 minutos, eu tô falando assim, tem a sua aula e mais as atividades. Quanto tempo gasta no dia? 20 minutos. No dia de aula, 1 hora. No dia que não tem aula, 20 minutos. Ele dá 20 minutos aí por dia. Para acertar... Tira aí os comentários. Tira os comentários. Tira aí os comentários. Olha aqui. Tira aí os comentários. Olha aqui, então. Você tem os 12 pontos essa semana. Que aqui a gente está falando de ética, CDC e ECA. Que isso aqui em 7 dias você mata. É pesado, mas mata. Eu estou falando aqui de penal e processo penal são quantos pontos? 11? 12. Então eu estou falando de mais 12 pontos com só 2 disciplinas. Penal mais processo penal. Não sei se você é bom ou não, mas pelo consumo de tempo, 20 minutos dia, eu digo que isso aqui tá de graça. Por quê? Porque o consumo de tempo encaixa em qualquer cronograma de qualquer pessoa. E aqui eu estou falando de quê? Mais 12 pontos. Então a gente parte de 24 pontos. Cara, 24 na verdade, é 56%, se eu não me engano, para você chegar a 40. Aí você vem com o mapa 30 dias, para você estudar 4 disciplinas, 4 em 3 semanas e meia, que dá, aqui a gente está falando de mais ou menos 20 pontos, 21 pontos, mais ou menos. E você não vai estudar 4 que você é bom, que isso é burrice. Só aqui, então, você já passa dos 40. Aqui você chega a uns 44, mais ou menos. E sendo muito sincero, viu, Maurício? Eu olhei no site agora, o mapa 30 dias com essa promoção que está rodando no site está R$ 439. Quer dizer, o cara, dividindo em 12 vezes sem juros. Se você vai pagar 439, que já iria fazer uma diferença enorme no seu estudo de reta final, o projeto 45. Eu mando amanhã pegar o seu número de WhatsApp que você cadastrou quando comprar o projeto Reta Final 30 dias no JUS 21 e bota você no grupo do WhatsApp do 45. Isso. E chega
44 sem considerar aquelas 2 ou 3 disciplinas que você já é bom. Ou seja, você tem uma gordura para queimar aí, seguindo a estratégia certa, violenta. Porque o que fode o candidato, vamos falar português aqui, é você chegar na hora da prova, ficar com 39, 38, 37, porque faltou uma, duas. Porra, marca esse negócio aqui. Porque você vai chegar, pô, estudei, beleza. Mas você vai errar. Aquilo que você é bom vai errar. Mas, velho, nessa estratégia você tem uma gordura, porque você vai muito além, né? Porque você está partindo de 44, você bota duas. Eu estou jogando por baixo, duas, nem 3. Duas. Vamos supor que essas duas representem 10 pontos. Você sai de 44 para 54. Se você tiver 3, você chega quase a 57. Se você com 3, você poderia ter uma margem de erro de 17 e com 54 você poderia ter uma margem de erro de 14. No que você está ali treinado. E quando você faz, por exemplo, e eu acho que eu já tenho esse feedback, quando você faz os 12 pontos na semana, sua margem de acerto é de 85 para cima. Para cima. No projeto 45, a gente trabalha para os 12, mas a nossa média da última prova foram 11 acertos da maioria das pessoas. Muita gente acertou 12. Ou seja, 95. Então, o que acontece? Com uma margem de acerto dessa natureza, você não queima 12 pontos, você queima muito menos. Ou seja, você passa com a margem de segurança. E não precisa, né, abraçar o mundo. Não precisa abraçar. A ideia não é abraçar o mundo, a ideia é ser estratégico. 12 pontos a semana, projeto 45, que é penal e processo penal, que são disciplinas extensas, mas dentro da metodologia do Giovanni, você come 20 minutos por dia. Tempo, tem custo econômico, tem custo de tempo, mas 20 minutos, porra. 20 minutos você pega no seu intervalo de almoço, faz, né? Você, 20 minutos por dia não é nada, faça. Aí você tem isso, você tem um mapa que você vai escolher 4 disciplinas que você é mediano. Ah, por que eu disciplinas que eu sou mediano? Vamos supor que você seja bom em constitucional. Bom, Constituição 6 pontos. Se você é bom em constitucional, para que você vai estudar o que você é bom? Porque você não vai crescer os pontos. Ah, eu sou mediano em constitucional. Mediano eu tiro 3, 4. Se você tira 3, então tem uma margem de crescimento de 3 dentro da disciplina. Então eu vou investir aonde eu posso crescer. Eu não vou investir onde eu não posso crescer. Então o que você é bom? Revisão, que é a leitura de lei seca e algumas questões, se quiser. Foca no que você é mediano ou fraco, né? E vem aqueles dois, né? Aqueles dois guindastes que vão elevar a sua pontuação, que são os 12 pontos na semana e o projeto 45. Velho, lembrando, pessoal, mais uma vez, o projeto 45 ele não está à venda. Teve gente que perguntou nos comentários o preço. O projeto 45 ele já começou, está fechado, é um grupo do WhatsApp fechado. Eu estou abrindo uma exceção, é um plus aí. Quem hoje ou amanhã adquirir qualquer curso de reta final do JUS 21, seja a reta final 30 dias, o intensivo 30 dias, ou até mesmo o intensivo 30 dias com mentoria, se quiser um tratamento mais individualizado, amanhã à noite eu peço o meu pessoal para pegar o seu número de WhatsApp e colocar no grupo do Projeto 45. E assim, para quem já está no Projeto 45 sabe, a gente está interagindo todo dia, eu dou um puxão de orelha, eu dou a motivação, porque a gente, no JUS, a gente quer que você passe. Maurício? Mas peraí, porque assim, o projeto é 45, mas a gente está há 31 dias. Então tem um delay aí para o cara estudar, que no final de semana ele mata isso aí. Então só vai abrir o 45 amanhã e sábado, é isso? Não, para quem comprar hoje e amanhã. Hoje e amanhã a gente bota dentro do grupo. Compre lá o curso, entre no site. Mas tá no site? Não, o projeto 45 não é vendido. Tem que comprar um curso de reta final do JUS 21, intensivo 30 dias. Você entra no site do JUS 21, jus21.com.br. Se você se matricular em qualquer um dos nossos cursos de reta final, intensivo 30 dias, com mentoria ou sem mentoria, a minha equipe vai pegar o número que você cadastrou e vai lhe botar gratuitamente no Projeto 45. Então, tá falando aqui desse curso aqui, ó. Tá no site do JUS 21, esse aqui, tá? jus21.com.br. Tá falando desse curso aqui, ó. Esse reta final 30 dias. Pode ser esse, pode ser o que está do lado, que é o mesmo, só que com mentoria individualizada. 30 dias. Entendeu? Então, compra esse e aí vai abrir para o projeto 45. Mas veja só, só para ficar claro, para o pessoal dizer que depois está tomando balão. Esse projeto 45, ele vem de bônus sem o cashback ou com o cashback? Não, cashback. Quem comprar ganha o cashback também. Fica com cashback. Então é um
bônus do bônus. Você compra, tem o cashback mais o 45, é isso? Isso, mais o 45, perfeito. Filho, como é que o Giovanni fala? Se alue, meu filho, se alue. Vai lá no site do Jus 21, compra o Reta Final 30 dias, entendeu? Porque você está ganhando... O projeto 45 custava quanto? Não, o projeto 45 a gente não vende, Maurício. É um negócio muito... Eu boto todo mundo no grupo do WhatsApp. É para quem é nosso aluno, eu abro uma janela de entrada antes do lançamento dele e depois só para quem é aluno do Jus 21. Então, assim, vocês estão ganhando um bônus, que eu não sei qual é o valor, mas, enfim, para entregar 12 pontos nessas disciplinas vale a pena. Não vai mexer no cashback, então se você investir aqui os 12 vezes de 36, que dá 439, vocês ainda tem um cashback, ou seja, dá para comprar um curso prático, enfim, dá para fazer outras coisas aqui. E ainda ganha o projeto 45, mas só hoje e amanhã para vocês terem uma live. Então, assim... Vamos pro desafio, então, para a gente terminar. Meu povo do Jus 21. E, ó, só uma coisa. A galera não acredita, eu digo em todo canto. Lá no meu povo do Projeto 45, é a mesma coisa do meu povo de segunda fase, quem for fazer segunda fase penal comigo no Jus 21. A gente interage a ponto de ficar quase que amigo. Eu digo, olha, eu tô lá com o povo no grupo do WhatsApp, interajo, converso, tiro dúvida. O povo diz, que mentira, não tá vendo? Eu digo, eu faço live fechada para ele domingo de noite. E o povo diz que não é. Se tiver gente do Projeto 45 aqui, é só perguntar a eles que eles vão confirmar. Maurício, mas toda live minha aqui do Projeto 45, eu termino com um desafio. Então, eu vou fazer um desafio penal para o povo que está assistindo e vou depois deixar você fazer um desafio de processo penal. Já vai pensando aí o que é o desafio. É uma pergunta que a gente faz para ver se a galera tá ligada no que nós explicamos e se a galera vai saber responder, porque não adianta só o cara ter assistido a aula, ele tem que ter entendido e retroalimentado. Então, galera, vamos começar com o processo penal. Meu povo aí do Projeto 45, não me deixe passar vergonha. Veja, na normalidade, o prazo da apelação é 5 mais 8. Na normalidade, o réu foi condenado, o prazo da apelação é 5 dias para a petição de interposição, 8 dias para as razões recursais. Mas, no GECRIM, Lei 9.099, é tudo diferente. Lá nós também temos apelação. Me diga uma coisa, no juizado, qual é o prazo da apelação? No GECRIM, Juizado Especial Criminal. Bora ver quem vai ser hoje o primeiro da noite que vai responder isso aí. O povo do 45 fica competindo entre si para ver quem é o primeiro a responder. Qual é o prazo da apelação no GECRIM? Opa! A Climene acertou 10 dias. A Vanessa acertou 10 dias também. Deixa eu ver se mais alguém já escreveu. A galera já matou. Mas aí eu deixo eu fazer uma pergunta bônus. Tem juízo de retratação em apelação? A Amanda também acertou 10 dias. Tem juízo de retratação na apelação? A gente já viu isso no Projeto 45. Eu tenho a possibilidade de juízo de retratação na apelação, sim ou não? Cadê meu povo aí para responder agora? Isso foi da aula passada, viu? De processo penal. Tem ou não tem juízo de retratação na apelação? Dos 3 recursos, estou perguntando da apelação, se tem juízo de retratação. Cadê? Cadê meu povo do Projeto 45? Não é possível que eu vou passar vergonha, meu povo. Tem ou não tem juízo de retratação? Cadê? Quem que vai falar aí pra gente? Vanessa matou, perfeito. Raimundo Moura matou, perfeito também. Não, não tem. Climene matou também, não tem juízo de retratação. Os recursos no processo, a Karine acertou, a Cleia acertou também, a Kátia. Nosso povo do Jus 21 é matando em cima. Dos 3 principais recursos no processo penal, o único que não admite juízo de retratação é a apelação. Eu tenho juízo de retratação no rese e no agravo em execução. Faz um desafio aí, Maurício, agora, para ver o pessoal. Não pega muito pesado, não, que eles estão... Não, vamos pegar leve aqui. Vamos lá. No arroz com feijão do processo trabalhista, o prazo é de 8 dias, né? Tanto é que a banca não tem cobrado ali muito prazo, não, porque é o arroz com feijão. Eu pergunto, e na execução é a mesma coisa? Os embargos à execução na Justiça do Trabalho, qual é o prazo? Isso é pegadinha. Que o candidato que não está ligado nisso é pegadinha. Embargos à execução na Justiça do Trabalho, estamos na fase da execução, que é a fase chata, né? Qual é o prazo? Bora ver se a galera está sabendo.
Bem mais simples do que o que o Giovanni fez. E aí, cadê meu povo? Tem um delayzinho, sempre uns 20, 25 segundos aí o delay. Entre o que a gente fala, o pessoal... Como tá pesquisando na internet. Ah, já vai ver a resposta. Aí não. Se fosse aluno do JUS 21, já sabia Já tá responder na hora. Pesquisando na internet. E aí, quem vai ser o primeiro? Pronto. O Sérgio já acertou. Lembrando, tá? Os embargos à execução tem que ter a garantia do juiz. Você vai discutir o que nos embargos? Né? Você vai discutir os valores executados. O objetivo dos embargos de execução é discutir o valor executado. O agravo de petição é para discutir o resto. Tá? Mas o embargo de execução é discutir o valor. 5 dias com garantia de penhora. E o agravo de petição também tem que ter garantia de penhora. Exceto, lembrando, né, quando tiver o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e aí não precisa fazer, né, a garantia do juízo, porque a pessoa está entrando no processo por causa da desconsideração. A ação correu contra a pessoa jurídica, não achou patrimônio, vamos em cima da pessoa física. Beleza? Beleza. Meu povo, é isso. Gosta de estudar penal e processual penal comigo? Simbora para o JUS 21. Gosta de estudar trabalho, processo do trabalho e ética com o Maurício? Simbora para o JUS 21. Agora, como eu sempre digo, quem quer estudar com a gente no JUS 21, venha sabendo que a gente vai ter muita alegria, muita descontração, mas muita responsabilidade e também muita técnica para lhe ajudar a conseguir a sua aprovação. Jovem, valeu demais. Galera do Projeto 45, eu vou falar lá no grupo. Quando eu terminar aqui, eu te ligo, Maurício. Valeu, obrigado. E Maurício vai se despedir aí, que ele é meu convidado hoje. Tá, lembrando que essa promoção do Projeto 45, promoção não, né? Esse bônus, Projeto 45 é hoje e amanhã, tá? Então, né? E não atrapalha o cashback. Acessa lá, investe teu dinheiro, aproveita a Black, né? E bora começar. Valeu! Valeu.